Bem, nesse momento nós vamos para a igreja, né? E conversar com os pastores da Igreja Presbiteriana Renovada e também com o presidente do Conselho de Pastores do município de Mirassol do Oeste, saber como a igreja está lidando com toda essa situação do coronavírus. Saber qual aí as dicas, recados e a visão das igrejas em torno de tudo isso. Nesse momento vamos conversar com o pastor Elismar, também o pastor Pedro. Eles que falam sobre essa problemática também no meio das igrejas. Bom, primeiramente, bom dia. É um prazer poder falar aqui agora. Bom, muito bem, a igreja ela está adaptando, né, a essa nova situação, a essa nova condição, entendendo, né, teologicamente que a igreja ela não vai se perder, né, nessa questão, porque a igreja ela está unida, independente se nós estamos em um espaço físico, né, reunido ou não. Nós entendemos que essa nova configuração, ela não irá quebrar, né, a comunhão espiritual da igreja, porque a igreja existe, na verdade, basicamente dentro dessa unidade espiritual. Bem, pastor Pedro, bom dia para o senhor. O senhor que é presidente do Conselho dos Pastores, como o Conselho está vendo toda essa situação, vendo aí esse vírus que vem assustando a população e, é claro, vem assustando também a população evangélica aqui do nosso município? Ok, bom dia, né? Espero que esteja tudo bem aí com você que está nos assistindo nesse momento. E é um prazer poder trazer aqui também o que o Conselho pensa a respeito de tudo isso e o que está também fazendo, atuando frente a toda essa demanda que está acontecendo no nosso município. O Conselho de Pastores, a princípio, ele é uma representação de todas as igrejas, os pastores, frente às nossas autoridades e também à nossa comunidade. Só lembrando que domingo passado, o Conselho, junto com todos os pastores da cidade, cerca de 13 pastores, nós estivemos em um ato profético de oração pelo nosso povo. E esse ato foi transmitido pela rádio aqui da cidade, os pastores ali em frente à rádio e o pessoal por toda a cidade também retransmitindo o sinal da rádio, todos os pastores orando a Deus em favor do nosso povo. E é uma preocupação nossa dizer que as igrejas elas não estão à parte da sociedade. Ela contribui sim para o melhor da nossa sociedade. E como já disse o meu companheiro pastor Willismar, a igreja está se adaptando, ela vem se adaptando e o Conselho de Pastores ajuda nesse sentido também, com orientações e até mesmo em medidas sociais para a nossa sociedade, de forma que nós estamos não só preocupados, mas também atuando para o bem-estar do nosso povo. Pastor Elismar, o senhor acredita que é preocupante para os pastores perder membros que às vezes estavam no processo de recuperação? Como é recuperação? A recuperação que eu digo, talvez, de drogas, de bebidas ou não. A igreja continua fazendo visita, continuam trabalhando com essas pessoas para que eles não voltem a esses caminhos. Bom, como o pastor Pedro falou, a igreja ela não vai perder membros, né? A igreja deve existir sem esse tipo de medo, até porque nós confiamos que esta ação de libertação das pessoas, dos vícios e das dependências químicas, enfim, elas não provêm necessariamente da instituição, elas provêm de Cristo. Então, essa questão de que as pessoas voltem, né, para os seus pecados anteriores, os seus vícios, etc., esse medo não deve acontecer no coração da igreja. E a questão da membresia é outro medo que não pode estar no coração, né, do ministro, até porque a igreja ela não deixou de existir. As pessoas não voltarão para os seus erros, as pessoas não voltarão para os seus vícios, porque se elas conheceram o Evangelho e elas conheceram a palavra de Deus e a Cristo, elas não voltarão, né? Elas estarão fixadas na graça de Deus e sustentadas pela graça e vivendo nela, né? Porque é o Espírito Santo que opera em nós e através de nós. Pastor, o senhor acredita que depois de passar todo esse tribulação, esse vírus, as igrejas e pessoas vão procurar mais a Deus, procurar a sua igreja onde ele se identifica? Olha, eu até imagino o seguinte, que tudo que está acontecendo agora vai servir um pouco também para a reflexão da nossa sociedade, a importância de ter um tempo
para se expressar diante de Deus, ter um pastor, um líder para orientação? Eu acredito, aliás, eu olho pelo lado positivo. As pessoas vão refletir agora e vão descobrir nessa reflexão que a igreja, ou seja, o templo, ele é fundamental para a paz das famílias e da sociedade. Lembrando que igreja não é o templo, igreja são as pessoas. O templo é o local onde as pessoas se reúnem para expressar de uma forma mais tranquila sua fé em Deus, certo? Então, visto que nós temos esse fechamento de igreja, vamos dizer, e é bom que se deixe claro aqui, que os templos estão fechados não é por força de lei, não, porque a nossa lei, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, o direito ao culto é inviolável. Então nós temos uma lei maior que dá proteção ao local do culto, mas as igrejas sempre pregaram e pregam paz. E é atendendo ao decreto do nosso governador e também do prefeito da cidade, a igreja ela colabora nesse sentido. Porque o que nós não queremos é criar confronto e atrito entre o poder público e o poder eclesiástico. De forma que a igreja, então, ela colabora dessa forma, tomando todas as medidas de precauções. Mas fica aqui essa reflexão, a importância do templo para a nossa sociedade. Bem, já finalizando aqui, vamos conversar com o pastor Ismar, fechar o senhor aqui. Pastor, existe um ditado, a gente estava até conversando em off sobre isso, eu vou fazer essa pergunta para o senhor, que esse ditado, muitos membros da igreja, olha, vamos para a igreja, ou você vai pela dor, ou você vem pelo amor. O senhor acredita que depois de passar tudo isso, as pessoas estão vindo, reconhecendo Deus pela dor? Bom, eu acredito, e aquilo que as Escrituras nos ensinam, é que primeiramente nós passaremos por uma situação que vai modificar completamente a nossa vida. É impossível nós passarmos por uma tribulação como essa, coletiva, sem que alguma coisa emocional, psicológica ou espiritual altere na nossa vida. Agora, sobre a questão de vir a Deus, eu entendo que as pessoas virão pela graça, pelo reconhecimento do seu amor, pelo reconhecimento do seu cuidado. Eu não consigo olhar para as Escrituras e ver qualquer outro objeto que possa nos levar para próximo de Deus, senão a sua graça. Então eu acredito que em meio a toda essa situação que nós vivemos, as pessoas terão um olhar para a graça de Deus e entenderão melhor o amor de Deus e o seu cuidado. Pastor, algo mais informar os membros e toda a sociedade de Mirassol do Oeste? Bom, o que eu gostaria de deixar aqui é que Jesus Cristo é o Senhor, Ele tem cuidado da nossa cidade, do nosso estado. Isso não vai durar para sempre, isso vai passar. E eu acredito que quando tudo isso passar, e vai passar, nós veremos as coisas de uma maneira diferente, não é? A nossa família, a nossa vida, a nossa cidade, as pessoas, o nosso olhar sobre a vida, sobre Deus acima de tudo, será diferente. É como nós estávamos falando, né? É impossível nós passarmos por tudo isso de uma forma coletiva e nada alterar na nossa vida. A vida será diferente. Muito bem, palavras do pastor Ismar. Vamos falar com o pastor Pedro. Algo deixar para a sociedade, uma palavra, uma oração, pastor. Fique à vontade. Bem, em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus, né, que é o dono da vida, Ele é o dono de tudo, e deixar uma palavra interessante, eu pauto sempre a minha vida por ela, que é uma expressão que o próprio Cristo disse em João, capítulo 10, versículo 10. Ele é dividido em duas partes. Primeiro ele diz assim: o ladrão não veio senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então dizer à nossa sociedade que o Cristo que nós pregamos é o Cristo que dá vida, e a vida que Ele dá é vida com abundância. Então eu creio piamente que nós passaremos por tudo isso aí e sairemos do outro lado muito mais fortalecidos. Acreditem nisso, nós sairemos muito mais fortalecidos, os laços humanos serão muito mais fortes, as pessoas darão muito mais importância à liberdade, que é importante dizer aqui. A liberdade, ela é essencial para o ser humano e nós estamos sentindo um pouco essa falta de liberdade, né? Então aproveite quando você tiver liberdade para não extrapolar e perdê-la, porque há muitas pessoas que não têm liberdade hoje.
mas nós ainda temos e vamos passar, e quando nós sairmos do outro lado, que eu acredito que breve, muito breve, isso vai estar na história, vai estar no passado e vai ser só lembrança para nós, né? Então eu quero deixar essa palavra aqui: Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então eu espero, acredito, estou caminhando para essa vida com abundância. E você aí de casa também pode esperar isso, porque Ele prometeu e Ele não falha, ok?